E por que Estados Unidos e Reino Unido atacaram rebeldes Houthis no Iêmen, que são pessoas que estão ligadas ao Irã também. Por que isso aconteceu? Desde já antes de fazer a leitura, eu já faço um resumo muito rápido. Sabe aquelas comprinhas que você faz na China? Então, esses grupos rebeldes que, vamos dizer, são piratas, aproveitaram a guerra entre Hamas e Israel e ali no Mar Vermelho começaram a atacar navios mercantis de várias situações que trazem para nós, tanto para a América do Sul, então, a Europa, enfim, que fazem aquela travessia ali do Suez. Eles começaram a atacar sobre premissas que seria em razão de protestos a favor do Hamas, etc. Então esses piratas do mar, eu fiz uma matéria, inclusive esses dias nós fizemos a leitura explicando como estava tenso a situação ali, as empresas mercantis que fazem essas navegações, elas estavam preocupadas e reclamando com toda a comunidade internacional em razão desses ataques. Então, o que Reino Unido e os Estados Unidos fizeram por ontem, no dia 11 de janeiro, foi uma retaliação um pouco mais forte. É mais ou menos assim, mas agora eu vou fazer a leitura para vocês entenderem. Mas se você acha que esse ataque não vai chegar em você as consequências, já fiz esse vídeo passado e isso afeta sim, porque toda a rota mercantil de navios, dos grandes navios de container passa por ali e é exatamente por isso que os Estados Unidos e Reino Unido tiveram que tomar essa atitude tão drástica. Não começou de agora, não vem do nada. Nós vamos fazer então a leitura e agora com mais propriedades, que é o pessoal da BBC Brasil que vem sempre com o melhor jornalismo de informação do mundo. Aqui, para quem as acompanha por imagens, uma aeronave RAF Tipon, que participou dos ataques contra alvos Houthis, ou Houthi, no Iêmen. Vamos à leitura. Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram nesta quinta-feira, 11/1, um ataque contra rebeldes Houthis no Iêmen. Foram relatados ataques na capital de Sana, na cidade de Al-Hudaidah, reduto portuário de Houthis no Mar Vermelho. Os alvos incluem centros logísticos, sistemas de defesa aérea e depósitos de armas. Olha só como eles são muito tecnológicos, esses grupos piratas ali, que são os Houthis, os rebeldes. Os ataques ocorrem após meses de agressões dos Houthis contra os navios da bandeira internacional, que utilizam a rota do Mar Vermelho, como eu estava agora há pouco dizendo. Em um comunicado, o presidente americano Joe Biden disse que os ataques, abre aspas, são uma resposta direta aos ataques Houthis sem precedentes contra navios internacionais no Mar Vermelho, incluindo a utilização de mísseis antinavio pela primeira vez na história. Eles estavam tentando destruir os navios, derrubar, afundar os navios. Biden alertou ainda sobre possíveis medidas adicionais para proteger nosso povo e o livre fluxo do comércio internacional. Por sua vez, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que os ataques eram limitados, necessários e proporcionais. Houthis apoiam Hamas no conflito contra Israel, iniciado em 7 de outubro, e avisaram que atacariam todos os navios com destino ao território israelense que passarem por aquela costa. Mas a gente já sabe que não é assim que funciona. É só um pretexto para fazerem pirataria. Os Houthis, que desde 2015 lutam pelo controle total do Iêmen, já lançaram vários mísseis e drones contra navios de carga. Após os ataques dessa quinta, ontem, no caso, lendo na sexta, autoridades Houthis alertaram que os Estados Unidos e o Reino Unido pagarão um preço alto por esta agressão flagrante. Por que a região é tão importante? Desde que os ataques dos Houthis contra navios da bandeira internacional começaram, algumas das maiores companhias marítimas do mundo, como a dinamarquesa Maersk e a gigantesca petrolífera BP, ou BP também, suspenderam os transportes marítimos através do Mar Vermelho. A rota é uma das mais importantes do mundo para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito, bem como bens de consumo. Uma análise da empresa de consultoria S&P Global Market Intelligence concluiu que 15% dos produtos importados para a Europa, Oriente Médio e Norte da África são enviados da Ásia e do Golfo através do Mar Vermelho. Isso inclui 21% do petróleo refinado e mais de 13% do petróleo bruto. Os Houthis têm como alvo os navios que viajam através do Estreito de Manbeb, conhecido também pelo Portão das Lágrimas, que é um canal de 32 km de largura, conhecido por ser perigoso de navegar. Essa área está localizada entre o Iêmen, na Península Arábica, e Djibouti e Eritreia, na costa africana.
é a rota pela qual os navios podem chegar ao canal de Suez vindos do sul. Aqui, para quem nos acompanha por imagens, está exatamente o local aonde está sendo feito o Mar Vermelho, onde há o estreito ali, onde perto do Iêmen, da Eritreia, muito perto também da Etiópia, Sudão, aquele local ali, tem um estreito que é mais estreito ainda do que o próprio Mar Vermelho. Com a suspensão da travessia por várias transportadoras, foi preciso encontrar uma rota alternativa. Em vez de usar o estreito de Manbeb e o canal de Suez, os navios agora percorrem uma rota mais longa para contornar a sul da África, acrescentando cerca de 10 dias à viagem. Com isso, roupas, alimentos, computadores e muitos outros produtos estão demorando mais dias para chegarem ao seu destino. Também há um impacto grande no preço do transporte e, consequentemente, dos produtos. Segundo especialistas, tudo isso torna esse conflito a maior emergência marítima desde que um barco encalhou no canal de Suez em 2021. A rota alternativa do Mar Vermelho. Utilizando o Mar Vermelho são 10 milhas náuticas, ou seja, 18.500 quilômetros, mais ou menos 25 dias de viagem, contornando o Cabo da Boa Esperança, que seria lá por baixo, basicamente como o Vasco da Gama. 13.500 milhas náuticas ou 25 mil quilômetros. É muita coisa. E 34 dias. É muito longe. É quase como se fosse a rota mesmo de Taiwan até a Holanda, como se fosse a rota ali que Vasco da Gama percorreu. O preço para transportar um container do leste da Ásia para o norte da Europa aumentou 199% nas últimas semanas, de acordo com os dados do Frigotas, uma empresa de frotas internacional e análise de mercado. Embora a rota marítima Xangai e Roterdã tenha sido uma das mais afetadas, as rotas que unem Xangai e Gênova, Los Angeles e Nova York também foram impactadas. Crise no Oriente Médio. Ataques Houthis estão ligados ao conflito entre Hamas e o Israel, iniciando em 7 de outubro, quando o grupo palestino lançou uma invasão contra o país que deixou cerca de 1.200 pessoas mortas. Em resposta, a ofensiva israelense na faixa de Gaza já deixou mais de 20 mil palestinos mortos. Houthis são um braço armado da minoria muçulmana xiita do Iêmen, os Zaiditas. O grupo foi formado nos anos de 1990 para combater o que via como governo corrupto do então presidente. Aqui está escrito do então. Tem espaço. Do presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, 1942-2017. O nome do movimento vem do seu fundador Hussein al-Houthi. Agora é por isso que está o nome. Em 1959-2004. Eles também se autodenominam Ansar Allah, partidários de Deus. Após a invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos em 2003, os Houthis adotaram o slogan Deus é grande, morte aos Estados Unidos, morte a Israel, maldição aos judeus e vitória para o Islã. Nossa Senhora. Eles se declaram parte do eixo da resistência liderado pelo Irã contra Israel, os Estados Unidos e o Ocidente em geral, em conjunto com Hamas e Hezbollah. Isso explica porque os Houthis vêm atacando os navios e se dirigem a Israel no Golfo do Pérsico, segundo Hisham al-Emesi, especialista em Iêmen, Organização Instituto Europeu da Paz. Agora, eles acreditam que estão realmente combatendo imperialistas, estar lutando contra o inimigo da nação do Islã. Afirma ele, sua base se identifica com isso. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e o Reino Unido têm adotado uma posição mais pró-Israel no confronto. Outro país envolvido nesse xadrez geopolítico é a Arábia Saudita, inimigo declarado do Irã e dos Houthis. Os sauditas apoiam um governo internacionalmente reconhecido do Iêmen, que perdeu grande parte do controle do país para os Houthis. Desde 2015, os sauditas lideram uma campanha de bombardeamentos aéreos contra os rebeldes. A Arábia Saudita também acusa o Irã de fornecer drones e mísseis de cruzeiro usados pelos Houthis para atacar instalações petrolíferas sauditas em 2019. Olha como o Irã é ruim. Os Houthis dispararam dezenas de milhares de mísseis de curto alcance em direção à Arábia Saudita e também atacaram alvos nos Emirados Árabes Unidos. O fornecimento dessas armas desrespeitaria o embargo das Nações Unidas. O Irã nega as acusações. Após os ataques conjuntos em Reino Unido e Estados Unidos, o Irã classificou os bombardeiros como uma clara violação da integralidade territorial do Iêmen. Já a Arábia Saudita apelou à contenção e à prevenção da escala de um conflito. A agência oficial de notícias local afirmou ainda que o Reino Unido acompanha a operação com grande
preocupação. Qual é a estratégia dos Estados Unidos e do Reino Unido? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não hesitará em tomar novas ações militares se necessário, mas os Estados Unidos também deixaram claro que não querem um conflito ampliado no Oriente Médio. Isso indica que qualquer futura ação militar liderada pelos Estados Unidos, se é necessária, seria novamente limitada. Os ataques aéreos e os mísseis de cruzeiro de longo alcance são menos arriscados e dispendiosos para Biden em um ano eleitoral. Os Estados Unidos também têm utilizado ataques aéreos limitados para atingir outros grupos apoiados pelo Irã, no Iraque e na Síria nos últimos meses. Mas, na melhor das hipóteses, esses ataques são apenas um aviso e não devem eliminar a ameaça. Os ataques da noite passada também podem ter destruído parte da capacidade do Houthis de lançar ataques contra navios do Mar Vermelho. Mas os rebeldes já sobreviveram a coisas muito piores, incluindo anos de bombardeiros sauditas. Pelo que se sabe, os Houthis ainda têm capacidade para lançar novos ataques. A única opção real que resta aos Estados Unidos e o Reino Unido é fazer mais do mesmo, ataques à distância, especialmente porque os americanos tiveram experiências recentes ruins com ações militares diretas na região. Olha, o mundo está totalmente doente, guerras para todo lado. Isso é realmente preocupante.